Vamos voltar com o Nakagawa e com a Thaís. Também trouxe uma tarja de análise aí para a gente falar sobre isso, né? Naka, o Lula reafirma a reforma, mas pressionando o topo da pirâmide, né? E, de novo, ele também, embora a gente não tenha selecionado aqui, ele também fala a coisa de isentar quem ganha até 5 salários mínimos do pagamento do imposto de renda é promessa minha de campanha. Isso depois da ministra do Planejamento ter ido à imprensa falar que não tem espaço para fazer isso agora. O que o Lula está dizendo? Arranja, porque eu vou colocar quem ganha até 5 salários mínimos no orçamento. O que é isso, né? A pessoa vai deixar de pagar imposto para poder gastar e fazer a economia girar, imposto de renda, né, gente? Claro. E o topo da pirâmide que se prepare, porque ele vai pinçar. Naka, para ficar bem claro de quem que ele está falando quando ele fala de ricos, né? Porque no Brasil, o Brasil é um país tão desigual que se você ganha mais de 5 salários mínimos, dada a imensa pobreza da maioria da nossa população, e isso é muito triste, você já está no topo da pirâmide, tá? Tecnicamente. Mas quando o Lula fala de taxar os ricos, ele não está falando com você que ganha mais de 5 salários mínimos. Para você ter uma ideia de onde ele está te posicionando nesse bolo, ele quer iniciar a taxação do imposto de renda por você. Porque ele vê que tem condição de pagar. Quem está embaixo, ele está querendo isentar. De quem que a gente está falando quando ele fala em taxar os ricos, Nakagawa? São os ricos de verdade, aquelas pessoas que têm grandes empresas, são grandes investidores do mercado financeiro e têm boa parte da sua renda obtida com lucros e dividendos. Lucros e dividendos é uma anomalia do sistema tributário brasileiro que não taxa, não cobra imposto de renda quando uma empresa, um CNPJ, gera lucro, paga imposto de renda da pessoa jurídica e na hora de distribuição deste dinheiro e do lucro entre os sócios, entre os cotistas, não há pagamento de imposto. Essa é uma operação isenta no Brasil. São pouquíssimos os países do planeta que têm isenção desta transação. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem uma empresa, uma grande empresa, recebe lucros e dividendos, uma renda, né, legal, absolutamente legal, foi gerada por uma empresa que pagou impostos, mas na pessoa física não há taxação de imposto de renda. Então, em termos proporcionais, este sujeito que é milionário paga menos imposto do que alguém que ganha 2 salários mínimos, R$ 2.500. Atualmente, no Brasil, quem ganha um salário mínimo e meio já paga imposto de renda. O imposto de renda hoje começa a ser cobrado a partir de quem ganha, vamos ver aqui, eu tenho um número aqui, exatamente um salário mínimo e meio, R$ 1.904. A partir daí já há pagamento da menor alíquota de 7,5%. Então, Lula fala em atualizar a tabela do imposto de renda, elevando esta faixa de isenção para R$ 5.000. A gente voltaria a uma situação que a gente teria ali no começo dos anos 2000, 2003, 2005, quando algo perto de 4 salários mínimos e meio compunham a faixa de isenção. Ao mesmo tempo, ele indica que quer taxar lucros e dividendos. Mas aí uma observação importantíssima. Taxar lucros e dividendos era uma pauta também de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. Neste ponto, esquerda e direita, se você preferir centro-esquerda e extrema-direita, se encontram no mesmo ponto econômico. Thaís, quero te ouvir um pouco sobre esse recado, né, que tem destinatário, né? Eu vi porque eu recebi aqui alerta das corretoras, de gente que tem dinheiro para investir, investe em fundo lá fora e tá com essa gente que ele tá falando, entendeu? E essa gente estava lá olhando, né? Prometi que vamos fazer isenção de R para quem ganha até R$ 5.000, 5 salários mínimos ou quase, né? Pouco menos de 5 salários mínimos. A gente vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Vamos mudar a lógica, diminuir o imposto para o pobre e aumentar o imposto para o rico. Dizem que a isenção de até R$ 5.000 para o imposto de renda, retira ali dinheiro da arrecadação. Agora, o pobre paga proporcionalmente mais do que quem ganha 100 mil. Quem paga imposto de renda de verdade é quem tem ele descontado no pagamento. Eu vou fazer a mudança. Alô, Simone, ministra do Planejamento, foi para você.
Sabe o que me chamou a atenção, Dani? Que me corrijam se eu estiver errada, porque grávida, né, gente? Às vezes confunde as coisas. E eu peço perdão. Ai, de lembrar o tempo todo que a gente vai fazer uma coisa no final do jornal. Que droga! Meu Deus! O que me chamou a atenção? Que neste momento que ele fala da isenção do imposto de renda, ele também faz um recado ali para o Congresso. Ele junta com a reforma tributária. Ele admite que ele precisa formar uma base, que ele até coloca num condicional, assim, a gente sabe que é difícil, não com essas palavras exatamente, mas precisamos do Congresso, a gente vai ter uma base para conseguir avançar nisso. E, Dani, volto a dizer, se o governo Luiz Inácio Lula da Silva, de fato, conseguir avançar com essa reforma tributária, me parece que vai ser um ganho tamanho, assim, quantos meses a gente discutiu avanço de reforma tributária, recuo, avança na comissão, volta e nada saiu do papel. E aí, agora me parece que essa agenda é uma agenda que está sendo levada adiante de fato. Mas o próprio Lula fez questão de lembrar, a gente tem condições de formar a maioria. Então, ele deixa essa questão em aberto. Ele sabe que ele chega num Congresso que ele fez uma série de sinalizações, consegue ali acenar para a Câmara e para o Senado, mas não vai ser um Congresso totalmente aberto a abraçá-lo de cara. Então, precisa conversar, precisa ter diálogo, e se ele consegue avançar com essa reforma tributária nesse início de governo, e tem que ser nesse início de governo, não sei se o Naka concorda, porque depois ela vira aquela pauta que não sai do papel, aí sim ele consegue talvez um respiro com o chamado mercado. Não sei se eu faço análise certa, Naka. Eu concordo totalmente. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, como o Lula, primeiro, estava super à vontade, ele foi para a galera uma hora, né? Foi ali do lado das pessoas e reclamou do palco, da posição do palco, do áudio. Eu não sei se o presidente está com algum problema de audição, assim, mas ele reclamou. E não é a primeira vez que ele reclama de áudio, né? Que ele não ouve ou tá ouvindo baixo, mas foi impressionante ver como o Lula estava mega à vontade com todos os sindicatos ali. Então, essa coisa, ele está com muita preocupação com relação à forma, porque está pensando nessa comunicação online, estendida nas redes. Então, assim, tá dessa forma, ouvindo bem, ele tá, e tá ouvindo bem até demais, Nakagawa. Tem uma questão que eu queria trazer aqui para você, que a Thaís falou, né, do preço, do custo político, né, e do tamanho do ganho que se pode ter fazendo uma boa reforma tributária, né? Isso está sendo vendido para Arthur Lira como um ativo. Você será o presidente da Câmara a aprovar uma reforma tributária inédita em 30 anos. A gente tenta fazer uma reforma tributária ampla e não consegue. Foi isso que o MDB, por exemplo, jogou na balança para falar, Arthur, se você botar o peso que você tem na reforma, o MDB vai inteiro com você. Você cumpre isso? E o Arthur falou, claro, vai passar. E é por isso que eu estou achando que dessa vez, de fato, vai, Naka. Então, sim, eu concordo contigo, mas é preciso observar um aspecto. São duas reformas. A primeira reforma diz respeito aos tributos sobre mercadorias e serviços. Neste aspecto, nesta frente, de fato, a conversa está bem avançada e a gente tem um bom nível de concordância aí entre as partes. Outra coisa, aí é uma treta de verdade, é tributar renda e patrimônio. E aí a gente entra nessa discussão sobre tabela de imposto de renda, sobre taxação de lucros e dividendos. Aí é um vespeiro completamente diferente. Não acho que esta frente será tão fácil como a primeira. São duas coisas completamente diferentes. E é interessante porque, se você ouviu isso de Lira, Dani, eu tenho ouvido de Fernando Haddad, que Lula talvez queira transformar Fernando Haddad no Fernando Henrique Cardoso de Itamar, sendo o ministro da Fazenda que conseguiu passar a reforma tributária. FHC conseguiu acabar com o dragão da inflação com o Plano Real. É isso, a aposta dele era essa, era que o Haddad, via economia, conseguisse trazer uma via rápida do emprego.